A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui hoje para comentar a 7ª lição do 4º trimestre de 2023, que tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Estamos diante dessa lição, abarcando essa temática, de cunho evangelístico, missional e missionário, e temos aprendido muito sobre essa temática. Hoje nós vamos abordar essa lição seguindo aqui o textuário que nós temos registrado em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que nos diz o seguinte: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática nos diz o seguinte: o papel da igreja é responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A leitura bíblica em classe, que é feita em sala de aula, você pode, você que é professor que está acompanhando também essa pré-aula, você vai ler com o seu aluno em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 9 ao 14, vou deixar registrado aqui apenas o capítulo e os versículos que serão lidos, você terá tempo para poder explanar e interagir com os seus alunos em sala de aula sobre a leitura bíblica em classe, que é muito importante também. Nós vamos abordar aqui 3 importantes tópicos a partir do primeiro tópico, que nos diz o seguinte: a igreja e o sistema de apoio aos missionários, tendo como primeiro subtópico a responsabilidade da igreja. Nesse primeiro subtópico, nós vamos aprender e entender, dentro da perspectiva missionária, que já é uma identidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em todo o Brasil, que é de exclusiva responsabilidade da igreja local de fortalecer os missionários, de criar obreiros que se dediquem ao chamado exclusivo da obra missionária. Então, quando nós falamos de obra missionária, primeiramente devemos compreender que um missionário, ele surge a partir do seio eclesiástico, que é onde ele foi formado para realizar tal obra. Então, a igreja local é responsável, dentro da perspectiva eclesiástica, claro que tem toda a hierarquia ministerial, composta por pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, todos os departamentos da igreja, mas todos se unem no propósito de viabilizar a possibilidade de enviar um missionário. Todas as igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, têm em algum lugar do Brasil ou do mundo um missionário, pelo menos, sendo sustentado, sendo enviado e amparado pela igreja local. Então, esse primeiro subtópico visa informar e nos transmitir esta responsabilidade que é de natureza exclusiva da igreja local, de criar, de instruir, de treinar. Inclusive, nós temos CTM, Centros de Treinamento dos Missionários, que tem como objetivo principal ensinar, orientar e capacitar jovens, pessoas que têm um chamado, não importa a idade, mas desde que apresente ali um pensamento, uma vocação destinada ao campo missionário, e a partir dessa vocação identificada na pessoa, então é trabalhado a questão ministerial, de orientação, para que essa pessoa possa então futuramente estar cumprindo o seu chamado naquela região que foi então destinado. Ok? No subtópico número 2, nós temos aqui o sistema de apoio e a obra de fé. Quando nós falamos sobre o campo missionário, nós devemos lembrar que não somente de natureza eclesiástica, organizacional, a obra missionária é um ato de fé. Quando nós enviamos um missionário, nós enviamos o missionário na perspectiva de que esse missionário vai chegar no ambiente onde ele vai estar pregando, vai estar iniciando ali o evangelho, e vai se destacar na pregação do evangelho cumprindo o ID de Jesus. Quando Jesus disse: fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é dentro dessa perspectiva que nós cremos. Quando nós falamos sobre enviar missionários, nós, direta ou indiretamente, estamos se opondo a algumas visões teológicas, como, por exemplo, o cessacionismo,
que não acredita nos dons espirituais. Quando nós enviamos um missionário, né, utilizando-se como base e modelo de exemplo a vida do apóstolo Paulo, os apóstolos do primeiro século, os discípulos, né, os cristãos do primeiro século, tinham essa característica, pregar o evangelho com ousadia, com poder e graça de Deus, realizando milagres, sinais, e através da graça, através do poder do Espírito Santo, que só é possível ter a partir da fé em Cristo Jesus. Também, quando nós ensinamos e propagamos a ideia de enviar missionários, nós estamos acreditando literalmente na mensagem de Cristo, né, e naquilo que Deus propôs à humanidade, registrado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós acreditamos que Jesus morreu por todos, que a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, ela foi destinada a toda a humanidade. O fato de ser destinada a toda a humanidade não ausenta o fato de que para que a pessoa possa ser salva é necessário ter uma atitude. E a atitude registrada aqui é a crença. Perceba que Deus amou o mundo, todos foram amados por Cristo através da sua morte. Mas há uma condicional para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando nós enviamos missionários na esperança de que pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho, possam então ser alcançados pela graça de Deus mediante a fé, ou a graça preveniente os habilite para que eles possam então encontrar-se com Jesus, se opondo a algumas ideias, algumas teologias que condicionam a salvação, condicionam a fé, condicionam a graça apenas a um grupo predestinado. Nós acreditamos que é possível sim que o mais miserável pecador possa ser alcançado pela graça de Deus, se assim ele acreditar no sangue de Jesus. No subtópico número 3, vai nos falar sobre o objetivo de missões. E o comentário destaca aqui que é bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Nós já tivemos uma lição onde falamos sobre as inúmeras etnias, os inúmeros povos, muitos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Posso usar a título de exemplo aqui a ilha de Sentinela, que é uma ilha isolada, né? Os habitantes daquela ilha, os indígenas daquela ilha ainda não tiveram nenhum contato com seres humanos. O único contato que teve até hoje causou, né, e originou a morte de um missionário que tentava levar ali a palavra de Deus. Mas perceba que existem muitas nações, muitos povos e etnias que ainda não ouviram falar sobre Jesus. Então, o objetivo principal e fundamental do missionário primeiro é levar a mensagem do Evangelho para que outras pessoas que ainda não conhecem possam ser alcançadas pela graça. Mas não somente isso, é claro que o missionário, quando ele está no campo, ele contribui não apenas para aqueles que aceitam a Jesus, mas ele contribui para o bem de toda a comunidade à sua volta, gerando assim bem-estar social entre todas as pessoas e também promovendo a paz, promovendo o Evangelho de Cristo, que é mediante a graça. No tópico de número 2, nós temos o seguinte título: o cuidado integral dos missionários. E o primeiro subtópico fala sobre o cuidado integral. No primeiro subtópico que nós abordamos anteriormente, falava sobre a importância da igreja local ter a consciência que é responsabilidade exclusiva nossa, como igreja local, enviar missionários. Mas quando nós usamos essa expressão, a ideia que se tem é que nós apenas enviamos e esse missionário chegando ali, então, ele vai procurar recursos, meios, formas para poder, então, sobreviver. Mas a perspectiva bíblica para isso é totalmente o contrário. Nós, como igreja local, além de enviar o missionário, temos um compromisso de mantê-lo integralmente, para que esse homem ou essa mulher possa ser mantido mensalmente, até porque ela chega no ambiente que ela está inserida para fazer a obra de Deus, para se dedicar exclusivamente a esse trabalho. Sendo assim, abrindo mão de profissão, abrindo mão de outros recursos financeiros, abrindo mão de outras possibilidades de se obter algum tipo de recurso financeiro, para se dedicar única e exclusivamente ao trabalho da obra do Senhor. Sendo assim, a igreja local entende
que é necessário manter essa pessoa de forma integral. Isso só é possível através da contribuição voluntária das pessoas que compõem a igreja local, né? A igreja que já está estruturada. E nós temos vários exemplos bíblicos para isso, como o caso do apóstolo Paulo, que mesmo muitas vezes evitando ou até mesmo negando algumas ajudas, foi necessário em muitos momentos, inclusive em prisões, Paulo recebeu auxílio, ajuda, tanto financeira quanto de alimentos, para ser sustentado no campo missionário. Assim também os missionários que são enviados, né? Nós temos inclusive os textos que nós citamos, a leitura bíblica que foi feita em classe, vai tratar muito bem sobre essa questão, 1 Coríntios capítulo 9, onde apresenta ali que o obreiro é digno do seu salário, quem prega o evangelho, que vive do evangelho. Então são instruções bíblicas que nos dão respaldo para que esses homens e essas mulheres de Deus possam então estar tranquilos fazendo a obra de Deus sem se preocupar com o dia de amanhã. Imagina você chegar no campo missionário totalmente isolado, sozinho, sem ter nem ao menos uma tutela espiritual ou ao menos um recurso para que ele possa então chegar ao final do mês e poder arcar com seus compromissos mensais tranquilamente. Então é compromisso nosso, por isso que é sempre conscientizado e falado todos os meses sobre a importância da contribuição voluntária para a obra missionária. Também no subtópico número 2, vai falar sobre uma agenda quanto à volta do missionário. De conhecimento de todos os irmãos, que o missionário, ele faz missões transculturais, ou seja, ele sai da sua cultura, do seu ambiente familiar, da sua terra natal, para fazer missões em outros lugares, né, em outros países, muitas das vezes. Mas existe um momento da volta desse missionário, mas não a volta definitiva. Em alguns casos, sim, mas na grande maioria das vezes, não a volta definitiva, mas a volta temporária, para passar um período, para regularizar algumas questões documentais, para poder visitar a família, passar um período de férias. E esse retorno missionário, ele precisa ser muito bem preparado e muito bem visto, tendo a consciência de que ele é um representante da igreja no país onde está, na cidade onde está, no estado onde está. Por isso que a orientação bíblica, baseada também aqui nos comentários da lição, esse retorno do missionário deve ser preparado com antecedência e visando a honra desse homem e dessa mulher de Deus, que está ali entregando e dedicando a sua vida para a obra de Deus. Então, entre as tantas ações que podem ser tomadas para que isso possa ser proveitoso e que possa soar de forma responsável e cuidadosa e zelosa para com esse missionário, está registrado aqui como, por exemplo, né, durante o seu retorno, diz respeito a visitas, consultas, tratamentos médicos, um período de lazer, de descanso, bem como atividades de cunho administrativo, e assim abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários, para que ele possa ter esse período aqui, mas já se preparando para o seu retorno na obra missionária. Então, também compete a nós, como igreja local, também ter esse cuidado quanto ao retorno, né, temporário dos missionários. No tópico de número 3, nós temos o seguinte título: Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. O primeiro subtópico nos diz: comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos: comunicai com os santos nas suas necessidades, né? Nós temos uma política de tratar das questões de necessidade dos missionários muito bem estruturada e muito bem organizada, né? Essa comunicação entre a igreja local e o missionário, ela pode se dar de várias formas, né? Ela pode se dar talvez no ambiente ocasional, né, da visita, talvez do pastor até o campo, ou dos obreiros, né, dos integrantes do departamento, daquele departamento de missão até o campo. Também pode dar via e-mail, via contato SMS, WhatsApp, tantos recursos de comunicação que se tem hoje, que é possível manter sempre alinhado essa comunicação, né?
Às vezes acontece, como por exemplo, a título de exemplo recente, situações que acontecem por conta de tragédias naturais. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, está acontecendo uma série de necessidades, né, urgentes por conta das fortes chuvas, inundações, rios que estão super transbordando e acaba trazendo prejuízo para a cidade, inclusive para a igreja e para os missionários que estão nas cidades aqui. Quando isso acontece, é necessário e importante a comunicação para que se haja, então, a ação rápida, né, a logística rápida para poder atender essa demanda, essa necessidade urgentemente. Mas também há as necessidades rotineiras, ocasionais, que acontecem por conta da rotina do missionário e que surge por um imprevisto. E isso é muito importante, então, a comunicação para que a igreja prontamente possa se movimentar para, de alguma forma, buscar o auxílio e o recurso necessário para suprir essa necessidade do missionário. No subtópico número 2, fala sobre doar para suprir necessidades, né? No meio do estresse das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Tem lugares que realmente é muito difícil, né? Não somente no aspecto econômico, mas no aspecto geográfico, as condições são terríveis, né? O regime político, talvez, daquele país, daquela nação, é um regime que dificulta, sim, então, o progresso, se dificulta, então, o processo de crescimento naquele lugar, né? Então, por exemplo, nós temos países que perseguem os cristãos, né? Tudo isso nós temos que pensar e avaliar quando nós enviamos um missionário e fazer esse mapeamento para que haja, então, a devida manutenção, o devido cuidado, o devido auxílio e a forma correta de chegar, então, ali os mantimentos. Graças a Deus, nós temos aqui na cidade de Joinville um departamento de missões muito bem estruturado, equiparado, para dar todo o suporte necessário a todos os missionários que temos aqui. Isso é louvável ao nome do Senhor e temos visto a boa mão de Deus diante disso. Poder estar outros também, mas exclusivamente esse aqui para nós ter como título de exemplo. No terceiro subtópico, orar e jejuar pela causa, né? Então, nesse último subtópico da lição, vai sintetizar aqui tudo o que nós falamos. Na verdade, quando nós falamos sobre maneiras de se comprometer com os missionários, nós temos até já uma frase bem conhecida, né? Quando nós falamos sobre a obra missionária, quando tem os cultos de missão, quando há os congressos de missões, nós sempre usamos essa mesma frase, essa mesma expressão, né? A missão se faz com os pés dos que vão, né? Com a contribuição dos que ofertam e também com os joelhos daqueles que oram. São essas três principais formas de fazer missão. Quando você está contribuindo com missões ou orando por missões, você está integrando essa obra missionária. Você faz parte desse projeto, você faz parte da vida daquele missionário que está indo. Por isso que é importante a consciência da importância de fazer missões. A partir do pressuposto de que missões é uma questão bíblica, é um mandamento. Missões é uma ordem imperativa de Jesus, quando ele nos diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E muitas das vezes nós já temos talvez uma estrutura familiar, já temos, né, uma vida, não conseguimos talvez nos comprometer indo até o campo. Mas nunca se esqueça, há homens e mulheres que abriram mão de muitas coisas para viver um chamado de Deus em uma terra distante, longe das suas famílias, longe de muitas coisas que eram próximas a ele, mas pelo ardente temor a Deus e a ardente chama pela vocação que Deus lhe confiou. Por isso que é importante a questão da oração e do jejum. Sempre que você for orar, lembre-se dos missionários. Quando nós falamos da oração, parece que hoje se tornou tão insignificante, algumas pessoas não dão tanto valor para a oração. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu gosto da expressão muito em seus efeitos, porque ela não denota a quantidade, a dimensão desse efeito, mas diz que pode muito. Eu tenho certeza que a sua oração, junto com o sacrifício através do jejum, pode alcançar muitos missionários e colher muitos testemunhos. Então, meus irmãos, nessa lição de número 7,
nós aprendemos um pouco sobre a importância de nós entender o papel da igreja local na obra missionária e como que nós podemos nos comportar diante da realidade urgente que é fazer missões, enviar missionários e mantê-los nesse campo. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. A paz do Senhor.